Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Desculpe a demora aí para começar a live, nós tivemos um problema com a transmissão no Facebook, tá bom? O tema da nossa live hoje é Identidade em Jesus, que é uma continuação do que nós ministramos na nossa EBF. Então, para a gente começar, vamos fazer uma oração para a gente chamar a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, primeiramente para Te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor e pela oportunidade de poder ouvir e viver a Tua palavra. Amém. Espírito Santo, testifica no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Para a gente começar falando um pouquinho mais sobre a nossa identidade em Jesus, a gente precisa pensar de onde viemos, o que somos, para onde nós iremos, o que Jesus espera de mim, de você. Lá em Gênesis 1, 27, o Senhor fala que Ele nos criou a nossa imagem e semelhança dele. Então, eu e você, a gente tem um propósito de vida. A gente precisa entender o porquê nós estamos aqui, o porquê o Senhor nos escolheu. E para isso, a gente precisa entrar na presença do Senhor, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, para dia após dia o Senhor testificar a identidade dele em nossas vidas. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, quer reconstruir a sua identidade. Você precisa saber do seu propósito de vida. O seu propósito não é só trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não foi só para isso que nós somos feitos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Nós temos um propósito. E qual é esse propósito? É levar a palavra de Deus a toda criatura. Então o Espírito Santo quer testificar no seu coração e no meu coração essa nova identidade em Jesus. Aquilo que eu e você pensamos sobre nós mesmos vai potencializar o nosso comportamento. Lá em João 8,32, abrem comigo, irmãos, em nome de Jesus. João 8,32. Abriram aí? Eu acredito que seja uma palavra que todos vocês já conhecem e que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu e você, dia após dia, precisamos conhecer a verdade a nosso respeito. A gente precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo está pronto para se conectar dia a dia comigo e com você, para a gente conhecer qual é o nosso propósito de vida. Então, eu e você precisamos renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. Eu e você precisamos buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para ele testificar dia após dia sobre essa nova identidade que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Através desse relacionamento, a gente vai entender o nosso propósito de vida aqui na Terra, o porquê o Senhor nos chamou, o porquê o Senhor nos escolheu. E a verdade ao teu respeito não é o que você pensa sobre você, não é o que o seu emocional diz sobre você, não é sobre o que as pessoas falam sobre você, é sobre o que Jesus declara sobre você, é sobre o que o Espírito Santo testifica no seu coração. Então você é amado, você é escolhido, você é protegido do Senhor. Então todos os dias leva a sua mente a cativo as bênçãos do Senhor. Leia a palavra de Deus e conheça mais sobre o que o Senhor tem para você. Amém? Amém. Continuando aqui no que a Samara falou, a gente precisa entender que muitas vezes a gente se identifica com aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos ou o que os outros dizem sobre nós. Mas o que vale, né? O que é a nossa identidade real é aquilo que a palavra diz sobre nós, que é aquilo que Deus diz sobre a gente, né? Pode ser que você não esteja sentindo nada disso, pode ser que as pessoas falem totalmente o oposto, né? Mas não importa o que os outros falam, o que importa é o que vem do Senhor. A última palavra vem sempre dele. E é essa a sua identidade. É muito difícil quando a gente está com um emocional abalado,
com problemas, da gente se firmar e, independente da situação, continuar crendo naquilo que a palavra diz. Mas se a gente buscar a ajuda do Espírito Santo, se a gente estiver sempre em comunhão com Ele, não importa a situação, não importa a circunstância, você vai conseguir sempre se firmar naquilo que a palavra de Deus diz. A gente, como adulto, tem essa dificuldade. Imagina uma criança, né? Então, é muito isso que a gente ficou frisando com as nossas crianças, tanto na EBF quanto lá na EBI. Então, para que eles entendam que não importa a situação, se eles estiverem abalados ou se alguém disse alguma coisa totalmente oposta do que a palavra diz, o que é importante é o que Deus diz sobre nós. Sempre o que Ele diz é a verdade. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu uma salvação. A salvação. E por conta desse sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí eu queria que vocês abrissem lá em Efésios 1:5, que é o versículo da nossa EBF. Você consegue ler aí, por favor? Efésios 1:5. 1:5. Vamos lá. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, já está aí uma da nossa identidade. A gente é filho de Deus, a gente não é qualquer coisa, a gente não é uma pessoa que foi feita ao acaso, a gente não está aqui nessa terra só para fazer peso, a gente tem importância e a gente é filho de Deus. Todos nós somos, né? Todos nós que recebemos a salvação por meio de Jesus, somos filhos de Deus. O sacrifício dele foi por nossa causa. Amém. Amém? E sendo filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, nós podemos tomar posse. Por quê? Porque Ele se sacrificou em nosso lugar. Então, a gente não precisa se sacrificar mais, porque Ele já pagou o preço que a gente precisaria pagar. Amém? Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Lá em Romanos 8:17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte do sofrimento... Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? É uma conversão de linguagem de hoje, né? Mas ele está exatamente dizendo isso. Que se nós tomamos parte do sofrimento de Jesus, a gente também vai tomar parte daquilo que ele vai receber, que é a sua glória. Então, nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Amém? E aí, não importa o que os outros dizem a seu respeito, né? O que é importante é o que a palavra diz sobre nós. E para a gente saber o que a palavra diz sobre nós, a gente precisa conhecer a palavra. Então, a gente precisa orar, meditar, gastar tempo examinando a palavra. Porque se a gente não conhecer a palavra, a gente não tem como conhecer aquilo que Deus diz a nosso respeito. Se a gente não conhece o que Deus diz a nosso respeito, a gente não tem como saber qual é a nossa identidade nele, né? Então, é importante que a gente tenha a comunhão com o Espírito Santo, como a Samara falou, e é importante que a gente também conheça o que a palavra diz sobre nós. É todo um conjunto, senão a gente não tem como saber qual é a nossa identidade. Amém? Muitas vezes, isso é uma coisa que a gente fala para as crianças, mas acontece com a gente como adulto, né? A gente quer ser aceito na sociedade. Ninguém gosta de ser excluído. Então, se você está num grupo de pessoas, você quer ser parte desse grupo. Então, muitas vezes a gente negocia nossos valores, aquilo que a gente tem como princípio, só para a gente se sentir incluso naquele lugar, né? Naquele grupo. E muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz para agradar os outros. Então, a gente fala coisas que a gente não falaria, a gente age de maneira que a gente não agiria, para a gente se sentir aceito.
Quando, na verdade, a gente devia se preocupar somente com o que Deus diz a nosso respeito. Não importa se os outros vão te excluir ou que vão te achar chato, vão te achar talvez religioso. O importante é que a gente está agradando a Deus. Porque lá na frente, lá na glória, é isso que vai importar. Não vai importar se você foi amigo do fulano, se você agradou o seu colega, porque isso não vai fazer a menor diferença quando você chegar lá na glória. Amém. Amém? E aí, a gente precisa entender a nossa identidade e saber de onde nós viemos e para onde nós iremos. O que a gente está fazendo aqui na Terra é passageiro. O que é importante é a eternidade com Cristo. Então, tudo que a gente fizer aqui vai ter reflexo lá na frente. Então, a nossa identidade diz muito sobre o que de onde nós viemos, para onde nós fomos, né? A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Então, não importa o que aconteceu, o que importa é o que vai acontecer lá na frente, o que importa é o que Deus diz sobre você e como você está reagindo, como você está se portando ou testemunhando para que você tenha o seu galardão eterno. Amém? E aí, perdão, algumas das coisas que a gente tem que aprender que a gente né, a nossa identidade. A primeira coisa quando a gente recebe Jesus, além de ser filho de Deus, como a gente falou, a gente vira uma nova criatura, né? A gente se torna uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17... desculpa, gente. Abra lá em 2 Coríntios 5,17. Diz o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Porque está na linguagem de hoje. Então, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como seu Salvador, você se tornou uma nova criatura. Tudo que aconteceu, ficou para trás. O importante é a partir de agora, tudo se fez novo, né? E Deus está renovando você. E aí você precisa se entregar a Ele, se entregar ao Espírito Santo para que Ele faça uma mudança na sua vida. Tanto no seu portar, na sua mente, no seu testemunho, no seu agir. Você vai se tornar uma nova criatura. Amém? Amém. Além disso, a gente se torna também amigo de Deus. E aí eu queria que vocês abrissem lá em João 15,15, por favor. João 15,15. Diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, ou na outra versão fala, não chamo mais vocês de servos, né? Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Então nós não somos mais servos, não somos mais escravos, nós somos amigos de Deus. E amigos contam segredos um para o outro. Então, assim como a gente ora, falando tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa para Deus, Ele revela os segredos da palavra para nós. Amém. Né? Então, nós somos amigos de Deus a partir de agora. Outra coisa que a nossa identidade diz, né? Que a Bíblia diz sobre a nossa identidade nós somos irmãos de Jesus. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 e 11. Hebreus 2, versículo 10 e 11. Diz assim: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Nós temos o mesmo Pai, como diz na Bíblia. Agora, cabe a nós também que a gente não sinta vergonha de dizer que nós somos irmãos de Jesus. Porque muitas vezes a gente fica envergonhado de testemunhar por aí. Ai, você é crente? Ai, que chato. Então, muitas vezes a gente finge, né? Que esquece, deixa pra lá, não vou nem comentar com as pessoas que eu sou crente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica com vergonha do que os outros vão pensar sobre nós.
E como a gente já falou, o importante não é o que os outros vão pensar, o importante é o que a Bíblia diz sobre nós. Se ele não se envergonha de nos chamar de irmão, sendo que nós somos falhos, nós somos pecadores, por que nós vamos sentir vergonha disso, né? Amém. E aí, mais uma coisa que a Bíblia diz é, nós somos templo do Espírito Santo. Então, eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém? Então, o que eu vou ainda ler um vídeo para ele. O que a gente quer que fique bem claro para vocês é, todas essas coisas que eu falei e muitas outras faz parte da nossa identidade em Jesus. Você não é uma pessoa chata, você não é uma pessoa que não serve para nada, você não é uma pessoa inconveniente, insuportável, qualquer coisa que as pessoas falem sobre você. Você é amado, você é importante, você foi feito de maneira especial e admirável, como diz a Bíblia. Você é amigo de Deus, você é irmão de Jesus, você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus. E para finalizar, que você entenda que você é muito, muito, muito importante, porque você foi comprado por um alto preço. Lá, ainda em 1 Coríntios 6, como eu estava lendo no 19, no versículo 20, diz o seguinte: pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o corpo para a glória dele. Em outra versão fala que você foi comprado por um alto preço. Amém. Então, se a gente foi comprado por um alto preço, a gente tem que entender o quanto a gente é importante, quanto a nossa identidade em Jesus diz todas essas coisas. Então, por mais que você esteja às vezes triste, desanimado, abalado com alguma situação, não deixa isso tomar parte da sua mente. Faz com que a sua mente seja renovada no Espírito Santo para que você, independente da situação, entenda qual é a sua identidade. O quanto você é valioso, o quanto você foi comprado por um alto preço e que nenhuma dessas coisas faz parte da sua mente. O que é importante é aquilo que a palavra diz sobre você. Amém? Amém. Irmãos, que hoje a gente entenda o valor da nossa identidade em Jesus. Amém. Que nós tenhamos um firme propósito de dia após dia reconhecer essa identidade de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então busque ao Senhor, gaste o seu tempo na presença do Senhor. Louve ao Senhor em todos os momentos, independente das circunstâncias. Independente se você está passando por uma situação difícil, independente do que está acontecendo na sua vida, na sua família. Saiba que o Senhor é Deus na sua vida. Amém. Então tenha um propósito de saber a sua identidade em Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Nós vamos orar para encerrar e depois a gente dá os avisos. Amém? Amém. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te louvar, Senhor. Obrigada por esse momento que nós tivemos aqui de compartilhar a tua palavra. Obrigada pelo privilégio de poder falar sobre a sua palavra aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, cada pessoa que nos ouviu, que nos assistiu, esteja com o coração aberto e que possa, Senhor, frutificar essa palavra em seus corações. E seus corações tenham sido terra fértil, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a entender a importância da nossa identidade no Senhor. Que a gente possa todos os dias ter um firme fundamento, Senhor. Ter a nossa mente totalmente firmada naquilo que a sua palavra diz. Que nada do que for acontecer, nenhuma circunstância, ou que possam falar pra gente, Senhor, nada possa abalar nossa identidade. E a gente sempre entenda que a nossa identidade está no Senhor e que o importante é que a sua palavra diz a nosso respeito. E nós somos aquilo que a sua palavra diz que nós somos. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa noite, o nosso descanso, Senhor, e abençoe cada pessoa que está nos assistindo agora. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, alguns recados para vocês. Nesse sábado, nós teremos o nosso arraial aqui na igreja.
Vai ser a partir das 5 da tarde, né? Então, venha, participe, traga sua família, seus amigos, venha aqui prestigiar a nossa Arraial para abençoar também a nossa igreja, amém? Além disso, nós temos no domingo classe de doutrinas, às 8 da manhã. Aí, se você não participa, conversa com o Marcelo Bezerra para se inscrever. Além disso, nós temos as células, né? Temos células nas quintas-feiras, às 8 da noite, sexta-feira, às 8 da noite e nos sábados, às 5 da tarde. Aí você procura no Facebook da igreja, nas redes sociais da igreja, tem falando aí o endereço de cada célula, procura algum líder na célula que for mais próximo da sua casa para você participar. É uma bênção, nós recomendamos para que você venha. E no domingo nós temos o nosso culto, a partir das 6 da tarde, também venha participar e cultuar a Deus conosco. Amém. E as orações. E temos também as intercessões, né? As intercessões com os homens, que é com o André e com o Roger. Você procura um dos dois para você fazer parte do grupo no Facebook, para eles... WhatsApp. Desculpa, no Facebook não, no WhatsApp, para fazer... Eles fazem uma chamada de vídeo para fazer a oração todos juntos, os homens. As mulheres, você pode conversar com a Zenaide, ou com a Cida e com a irmã Lourdes também aqui presencial. E o pessoal da parte de intercessão está sempre aqui nessa sala, inclusive, orando nos domingos antes de começar o culto, a partir das 5 da tarde. Amém? Então participem e você vai ser edificado, com certeza, tanto nas orações, quanto na célula, quanto no arraial, quanto nos cultos. Amém? Amém. E é isso, né? Amém. Amém, Deus irmãos? abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite.